Boa noite, bem-vindos ao canal Noites em Salem. Eu sou a Leide, a narradora, e esse é o Kerberos, que está com a gente aqui, dos jogadores. E hoje um convidado muito especial para a nossa prosa noturna. É o Felipe, do canal Narrador RPG. De Olá, novo. pessoal, boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo bem, pessoal. Felipe? Tudo certo? Legal poder estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece a presença. Eu fiquei muito contente de você ter aceitado o nosso convite, porque o seu canal foi muito importante para mim. E eu acho que para várias pessoas. Que legal ouvir isso, Leide. Verdade. Eu estava numa fase afastada do RPG, fiquei 15 anos sem jogar RPG. E quando eu resolvi retornar, eu tinha chegado até o V3, aí parei. Tinha passado um milhão de coisas no meio, né? Aham. E estava começando a história do V5, e eu tinha muita coisa para buscar de informação, e eu tinha pouco tempo porque eu queria entender. E eu me sentia muito confusa e comecei a buscar informação na internet até achar o teu canal. Quando eu achei teu canal, foi assim, acho que o melhor canal para uma pessoa como eu, que precisa se atualizar, ou mesmo que você não tenha conhecimento, entender o que é o RPG de uma maneira objetiva, de uma maneira muito rica, um conteúdo muito bom. E eu me admirei e assisti todos os seus vídeos. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a ideia de criar um narrador de RPG, uma das ideias, né, das, sei lá, acho que eu diria 3 ideias principais, assim. Acho que uma delas foi exatamente essa, a percepção de que tem muito conteúdo, inclusive pela barreira da língua, né, que não chega na gente, ou que chega, mas talvez o público brasileiro não tenha contato direto por conta do idioma e tal, e que de repente uma pessoa que gosta tanto dessa porra como eu pudesse partilhar isso para outros entusiastas. E fico mega feliz de relatos tipo esse teu. Já teve bastante gente que chegou para mim em mensagem, né? Eu uso muito o Facebook, eu praticamente não uso o Instagram e outras redes, eu uso mais o Facebook e o YouTube mesmo. E já teve bastante gente que chegou no Messenger, né, do Facebook, falando, cara, pô, esse teu canal fez a gente voltar a jogar, os amigos se encontraram para jogar porque assistiram o teu canal, eu tive uma ideia para uma aventura. Isso para mim é do cacete, assim, é glamour puro sendo nutrindo aqui. Acho que é a parada mais legal que tem. Porque fã de RPG tem essa coisa, né? Gosta de falar de RPG. Nem sempre você tem com quem. Então o canal acho que foi meio que a minha forma de buscar com quem tem sido feliz. E, putz, ouvindo relatos tipo esse teu, fico alegre pra cacete. Eu acho que o objetivo da parada é esse mesmo. Assim, até um pouco parecido com o que ele falou, assim. Eu tava buscando alguns conteúdos de RPG no YouTube mesmo, mas tinha poucos que eu encontrava. E aí depois eu desisti, isso há algum tempo. De repente, eu começo a tentar voltar a narrar, só que eu gosto de fazer a loucura de misturar todo mundo das trevas, né? Botar lobisomem, Crossoverzão da coisa toda. mas só no conceito, mas não utilizando as regras, porque eu sei que é meio complicado. E aí, eu parei no Wraith, no, nos vídeos de Wraith do teu canal. E aí, eu vi um negócio majestoso. E aí, eu voltei pro início, o primeiro vídeo que tu foi lá e assisti tudo. Eu, sinceramente, já vi várias vezes até o mesmo conteúdo, porque tem alguns sites seus É, que são interessantes, não sei, às vezes eu estou precisando tirar uma dúvida, eu volto ali para aqueles conceitos sobre a narração de cena. E antes eu não tinha toda a perspectiva de como narrar uma cena, de utilizar todos os sentidos. E foi daí que você utilizou esse conceito lá jogando, como você descrever uma cena utilizando todos os sentidos para poder acrescentar a narração, né? E aí uhum. eu quero iniciar com uma pergunta de como é que foi o surgimento assim da ideia mesmo do cerne desse do teu canal? Tu iniciou quando tu sentiu essa falta, essa dificuldade de encontrar canais de RPG brasileiros focados em World of Darkness, ou foi um desejo teu mesmo de compartilhar tudo que tu tinha de conhecimento? Foi um pouco dessas duas coisas, na verdade. O que aconteceu foi o seguinte: quando foi anunciada a quinta edição,
foi mais ou menos 2017, finalzinho de 2016, 2017. Isso me deixou muito empolgado, porque eu sempre fui muito fã de Vampiro à Máscara e tal. No mesma época, eu lembro de ter entrado na comunidade do Facebook de Vampiro, né? E a do Brasil é uma das maiores, inclusive, cara. Tem 14 para 15 mil pessoas. E aí eu lembro que eu entrei e tinha uma discussão lá, umas pessoas falando, pô, será que o Mark Reimhagen achou legal a ideia tal e tal? E eu falei, tipo, cara, Mark Reimhagen nem é mais envolvido com Vampiro à Máscara desde os anos 90. E aí eu percebi que, assim, tinha um gap, né? Tinha uma distância grande entre o que de fato rolava no mundo de quem acompanha a franquia Vampiro à Máscara e o que a galera conhecia, especialmente o Brasil. Como eu falei aí, por conta do idioma, por conta dos lançamentos não chegarem aqui. E eu falei, cara, eu tenho uma visão meio privilegiada disso, porque eu sempre falo inglês desde pequeno, eu sempre li os livros da White Wolf, que nem, sei lá, revistinha, sabe? Compravam um atrás do outro e tal. Então eu falei, pô, eu acho que eu quero partilhar com as pessoas isso. Eu quero falar com as pessoas sobre em que pé tá. Porque quando eu estiver conversando com outros, em evento, na rua, no bar, onde quer que seja, ia ser legal que todo mundo estivesse no mesmo nível, saca? Então esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo era uma percepção de que muitas vezes as pessoas entravam em umas discussões, também isso é um pouco, o termômetro foi a comunidade, né? Entravam em umas discussões assim, de que, não, mas tal coisa é do tal jeito porque na minha mesa eu faço assim. E aí você falar, tipo, bicho, legal que você teve essa criatividade, mas não vamos ensinar para o cara a tua mesa, vamos ensinar o que o livro diz, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito no canal. Tudo que eu falo, eu gosto de dizer de que livro que eu tirei ou por que eu cheguei naquela conclusão, porque eu acho que isso meio que mantém o discurso meio que neutro. Na minha mesa eu posso mudar o que eu quiser, na sua, enfim, mas tudo parte de um ponto. É uma coisa que eu sempre digo, regra de ouro não se discute em aberto. Discuto na minha mesa com quem está jogando comigo, né? E, cara, eu costumo dizer, fazer o canal ia permitir que eu tivesse um monte de referência quando eu quisesse dizer, mas tal clã é assim, para eu não ter que procurar na página lá do livro, eu falar, procura esse vídeo aqui. Então era uma forma de eu juntar duas coisas que eu gosto, falar de RPG e ter razão. Fazendo os vídeos com essas coisas, facilitava um pouco a vida nesse sentido. Eu acho que é por aí o nascimento do canal, né? Foi meio que essa tentativa de partilhar uma paixão que um monte de gente gosta. Tem também um quê aí, cara, nunca mexi com mídia social, né? Com internet, conteúdo. Então tinha um quê de desejo de aprendizado, ver como é que eu iria trabalhar com essas mídias, como é que eu iria conseguir fazer uma propaganda. Eu nunca trabalhei com isso, né? E tem até alguns elementos místicos envolvidos nisso. Mas eu acho que o núcleo mesmo da coisa é esse. Querer partilhar alguma ideia com pessoas que têm aquela paixão já, querem falar sobre aquilo. Isso é um ponto interessante, porque a gente tem essa premissa no processo todo que a gente está com a Lady, e a gente tem essa questão da inclusão, né, de tentar fazer com que os jogadores eles não sejam intimidados com... por exemplo, você pega a narrativa da Lady e ela, da forma que ela constrói, da forma que ela faz o jogo, ela tem um conceito de ponto, e às vezes isso pode intimidar jogadores que estão acabando de iniciar o jogo, porque eles não sabem, eles ficam com medo. E o que a gente geralmente tenta fazer é trazer esses jogadores mais para perto, né? Para trazer, olha, a gente pode ter tanto tempo de jogo, mas estamos aptos a novos jogadores, independente de que seja. E eu acho, cara, para a gente até poder, para quem estiver assistindo, né, poder pegar alguma coisa de prática, a melhor dica que você pode dar para o seu jogador tenta se divertir. Mas o que é melhor? O Gangrel com aquela disciplina A, B ou C? Ou tipo, brother, pensa uma coisa que você vai achar legal fazer de conta que é você. Porque se o cara tem 20 anos de jogo, tem uma galera meio pedante que mete eu jogo desde, sei lá, desde 1815. Tipo, brother, se isso não serve para você ajudar outras pessoas a se divertirem com você, isso não serve para nada. Isso só mostra que você perdeu tempo lendo alguma coisa. Tipo, parabéns. Isso é verdade. Isso não vai cair na prova, então
bora fazer o que o jogo propõe, que é Isso. juntar a galera, né? Brincar com aquilo. E eu acho que é uma das coisas mais legais de jogar com novato, porque tem elementos que você que são muito comuns, muito identitários do Vampiro à Máscara ou dos outros jogos do World of Darkness, que você coloca com uma pessoa que nunca jogou, o cara fala, caraca, que legal! Então, assim, narradores não percam a chance de trazer novos jogadores. É uma forma de você revisitar o jogo, meio que reviver a descoberta junto com eles. Sim, sim. Sim, bacana. Mas eu tenho uma curiosidade. Como é que começou o RPG com você? Como é que você começou? Cara, Quando? Como recentemente, foi? em 95, mais ou menos. Né? Recentemente eu estava falando disso com uma amiga. Eu comecei RPG mais ou menos em 95 e com colegas de escola, né, e tal. E eu lembro, cara, a primeira vez que eu entrei numa livraria de RPG e vi Vampiro à Máscara, eu achei aquela estética muito maneira, né? Aquela capa, a arte do Tim Bradstreet, né? Na segunda edição, na primeira também. Eu falei, caraca, isso é muito legal. E aí o Vampiro à Máscara foi talvez o primeiro RPG que eu mergulhei, assim. Antes de Vampiro, eu já conhecia Shadowrun, que é provavelmente um dos jogos que eu mais amo, ou melhor, um dos cenários que eu mais amo. Eu tenho um sério problema com as regras do Shadowrun tradicional, mas o cenário eu acho maravilhoso. E eu conhecia também GURPS, porque a galera que andava comigo gostava muito de jogo de super-herói, e GURPS tinha um suplemento de super-herói. Mas eu acho que eu entrei mesmo assim, apaixonado por um sistema, por um jogo, quando eu descobri Vampiro à Máscara. Então, isso aí foi mais ou menos em 95, e de lá para cá eu fui jogando, conhecendo mais pessoas e acho que criando esse fandom, assim, criando essa atitude de fã para um universo, né? Muita gente que joga RPG tem como referência os RPGs medievais, D&D e tal. Cara, eu acho que eu joguei umas 4 vezes na vida D&D, né? Eu não tenho muita referência disso. Mas, pô, Vampiro à Máscara, acho que a coisa que eu mais fiz na vida foi mestrar Vampiro à Máscara, né? Então começou mais ou menos assim. Começou em 95, com RPGs meio que soltos, e eventualmente eu descobri um hobby que eu fiquei absolutamente apaixonado. Eu lembro, cara, que quando eu peguei o primeiro... Pô, me cortem, tá? Se eu estiver falando demais. Não, Mas eu lembro quando eu peguei o primeira vez, o Vampiro à Máscara, segunda edição, em inglês, não tinha o traduzido ainda, pelo menos na loja onde eu estava, eu falei, cara, eu vou levar isso para casa e eu vou traduzir palavra por palavra, eu vou aprender essa porra para poder jogar. Claro que não aconteceu, né? Na segunda página já estava tipo, vai se fuder, essa porra é muito difícil, não quero mais saber. E eu era bem novo, sei lá quantos anos eu tinha. Mas eu lembro que eu estava fazendo curso de inglês, né? Eu lembro que nessa época eu devolvi o Vampiro à Máscara em inglês para a loja, peguei um livro de Aventuras Fantásticas, saca? Aqueles livros-jogos, e falei, não, eu vou aprender inglês, eu vou aprender essa porra para poder destrinchar esse livro. E aconteceu, foi um barato, assim, foi uma das coisas legais que o RPG trouxe, eu acho, aproximação com o idioma em inglês. Eu vejo que tem uma situação assim que eu peguei aqui. Eu comecei também nessa faixa de 94, só que eu vi na televisão, na época que teve o encontro de RPG, acho que, não sei, foi em São Paulo, foi que o Marco veio para cá e eu estava acompanhando, foi ali que eu fui apresentado de fato, e eu fui atrás em tudo que é possível para encontrar, só que onde eu estava no meu pequeno mundo aqui em Recife, era muito difícil encontrar gente. Caramba. Eu passei anos jogando, eu tenho aquela referência da entrevista com o Vampiro, que eles passam anos e anos viajando pelo mundo e não encontrar um sequer parecido, foi o meu cenário. E aí eu te pergunto, no Rio, tu sentia essa dificuldade ou para ti aí foi muito mais fácil? Muito mais fácil. Na escola, eu lembro, assim, escola primária, zona mesmo, eu já tinha lido alguma coisa sobre RPG no jornal, e aí conversando com colegas, alguém tinha lido, alguém jogava, e assim começou a se formar os grupos, né? Eu acho que todos os círculos, cara, pelos quais eu passei, assim, tipo escola, faculdade, trabalho, galera de balada e tudo mais, sempre teve algum momento onde alguém fez uma piada ou uma referência sobre RPG que um ou outro pegava e dali forma, pô, bora marcar de jogar, vamos fazer e tal. Então, acho que assim, no Rio de Janeiro e em São Paulo,
eu percebo que isso é uma facilidade. Eu acho que a gente não tem noção, a gente, que eu digo assim, esse eixo, né? Rio e São Paulo, não tem noção da dificuldade que é para a galera que está fora desse núcleo para arrumar jogo, né? Eu, por exemplo, eu não consigo, eu sou péssimo para jogar online. Todas as vezes que eu tentei foram um fiasco. Eu não consigo jogar online. E, cara, eu tenho colegas que só jogaram online, porque onde eles moram não tem tanta gente que joga ou que curta, né? Agora, eu acho também que é um pouco o papel da galera que gosta. Pô, o RPGista tem meio que um perfil. E aí você, com os teus amigos, conseguir falar, cara, tem um jogo diferente, aqui é um faz de conta, mas ele tem a ver com fantasia, com projeção e tal. Tá a fim de ver qual é? Eu acho que é uma... Mas é óbvio, né? Isso é muito mais fácil quando você não precisa fazer essa canonização. Quando você já tem a galera lá a fim de jogar, quando tem eventos e tal. Então, acho que aqui no Rio, não. Eu não senti essa dificuldade mesmo. Eu sempre conheci gente para jogar. Talvez não o exato jogo que eu queria jogar, ou algo do tipo, assim, mais específico, mas RPGista sempre conheci. Em São Paulo também a gente tinha um movimento mais ou menos consolidado. Na minha escola não tinha ninguém que jogava, também estudava no colégio de freira de menina, então realmente ia ficar difícil. Então, a gente, mas conforme eu fui comprando livro de RPG, indo nas livrarias, aí eu descobri onde o pessoal se reunia, tinha Devir, enfim. Aí você já tinha um acesso bem maior. No Sesc Pompeia, onde ficava muita gente. Então, para mim também não foi difícil nesse aspecto. Mas nessa fase a gente experimenta muita coisa, né? Pelo menos naquela época, você chegou a jogar os lives também? Você participou de live de Vampiro? Então, cara, eu joguei dois live actions. é, os dois foram níveis bem diferentes, assim, de organização, de produção mesmo e tal. Mas eu rapidinho percebi que não era a minha praia. Um live action não me entretém tanto quanto uma boa mesa de RPG. E isso é curioso, cara, porque o próprio Vampiro à Máscara, ele surgiu porque o Mark Reinigen estava pensando, cara, ele tinha descoberto a ideia de live action, tinha pensado, pô, um jogo que pudesse incorporar isso, né? Segundo ele, os playtests de Vampiro à Máscara foram mais em live do que em mesa, né? Então é um jogo que tem tudo a ver com isso, mas eu não curto, não é uma mídia, se a gente puder falar dessa forma, que me atrai. Eu já baseado aqui na dificuldade, apesar que aqui teve um live na época que eu tava, acho que 99 a 2000 teve um Recife By Night aqui, tava bem forte, mas eu não tive acesso, já tive um pouco de dificuldade aqui, mas eu achava interessante. Talvez eu teria um pouco de dificuldade também, mas eu gostava bastante de ver a galera comentando sobre os eventos, como estava correndo lá e tudo mais. E aí, pegando esse gancho de eventos, eu sei que é forte aí no Rio e São Paulo, obviamente, os eventos de RPGs. E, assim, tem uns grandes eventos que hoje já tem o offline, né? Atualmente é um dos maiores que tem aqui no Brasil. Mas, assim, Diversão offline. de versão offline. E em termos de eventos, tu participava bastante lá, tu estava com Victor, ou deixava muito passar por isso aí, e não era muito a tua praia para... Eu acho que tenho com RPG uma parada que não chega a ser assim um elitismo, não, mas é uma coisa do tipo, eu gosto de jogar com uma galera específica, de um jeito específico. Então, como eu tenho um grupo desde muito, muito tempo, tipo assim, o grupo sempre muda um ou outro, mas tem uma galera que meio que se mantém ali, né? Eu meio que tô satisfeito com aquela galera. Então, eu fui em muito poucos eventos aqui no Rio de Janeiro, sempre teve, eu não posso reclamar disso. São Paulo também tem eventos, pô, tem o Dungeon Geek, que é um evento maneiríssimo, inclusive, mas eu fui a muito, muito poucos eventos aqui no Rio, justamente por causa dessa ideia que eu falei, assim, tipo, cara, o que eu quero jogar, eu já estou jogando, sacou? Eu lembro que eu ia antigamente nas bienais do livro que tinha aqui no Rio, tinha uma parte pesada de RPG, assim, né, os lançamentos e tal, então era legal. Agora, recentemente, quando veio o Diversão Offline,
Aqui no Rio de Janeiro tem um evento, quer dizer, tinha, né, antes da pandemia, mensal, chamado Se Joga, que é organizado por dois amigos meus. Na verdade, é organizado por uma galera, né? Ele foi criado, bolado por dois amigos meus. E, a princípio, era um evento de board game. E esse evento começou a ter RPG dentro dele. E aí a ideia para colocar RPG, eles falaram, pô, Felipe, mestra lá no nosso evento só para a gente poder ter essa coisa também, não ser só board games. E aí eu comecei a fazer, mestrar lá, outros colegas foram mestrar também, o Jorge Valpassos, que é um dos autores mais maneiros que a gente tem no Brasil de RPG, mestra também no Se Joga. O Se Joga está parado, né, por conta da pandemia, mas a gente fazia isso com frequência. Então ali acabou sendo um outro centrinho que eu meio que participei muito mais pela amizade do que pelo interesse do negócio. E por causa desse evento, eu vim a participar dos Diversão Offline. Né? Nos dois últimos, eu trabalhei junto com o staff, ajudando a organizar a área de palestra, fazendo, como é que chama? Anúncios, né, no microfone, no celular, vai começar a palestra tal e tudo mais. E para mim foi muito maneiro trabalhar num evento desse, né? Ver. Quando a gente fala de evento, a gente não está falando só de novidades sendo lançadas. A gente está falando assim de um negócio que está sendo sustentável no Brasil. Porra, então eu fico vendo tipo a New Order, por exemplo, né, que eles lançaram Shadowrun aqui, vão lançar uma pá de coisa, vão lançar Aliens, Ars Mágica, um monte de jogo legal. Tipo, cara, uma editora nacional fazendo isso, sabe? É muito maneiro. Você vê que o negócio está funcionando, com todos os problemas que um negócio nacional funciona, mas que vê que a parada não parou na Devir, que a parada seguiu e tem coisas legais, a Jambô, a Retropunk, um monte de editora bacana, a Galápagos, né, cara, que vai trazer o Vampiro à Máscara, trouxe D&D, a Conclave, que está trazendo um monte de jogos baseados em Vampire para cá, trouxe o card game, vai trazer o Vampire Heritage. Pois é. Então, assim, eu nem quero falar muito não para não ser injusto com alguma editora, mas todas essas editoras são muito legais porque elas, nesse sentido, né, eu acho que elas, porra, cortam um dobrado, lutam pra caramba para poder se manterem no Brasil com esse negócio e mantêm a coisa funciona, a ponto de ter um evento como Diversão Offline, com um dos maiores da América Latina. E aí dá muito gosto de participar desses, né? Isso é bem legal. Com certeza. Eu também reparei, nessa busca do nosso projeto, a gente está bem atrasado em relação ao que já se faz, mas o que não é ruim, né? A ideia é mostrar todos os nossos percalços e como é que nós estamos criando e pretendemos criar no final um by night, né? Que a princípio eu queria que fosse nacional, mas pelo tempo decorrido e por eu não ter estrutura, eu estou aproveitando um conto que eu já tinha escrito, algo que me era mais fácil, e eu acabei escolhendo o Salem por causa disso. Aí eu cheguei no segundo ponto, né? Poxa, eu achei um material teu falando sobre cenário. E hoje é uma realidade. Há muito pouco cenário nacional ainda, né, de by night. Sim. Perto das opções que você vê fora, né, a gente percebe que a criação de cenário, ela tá fomentando. Tem gente aí criando cenário com mitologia brasileira, né, com os contos brasileiros, tem cidades agora, tem o Santos by Night que vai sair. Isso, folclore, mitologia tosco, né? Folclore brasileiro. Também tem uma vertente que é sobre os orixás, né? Que estão fazendo também algo assim. Eu vi que tem o Santos by Night está para sair. Tem o Rio by Night, saiu o Capital by Night do Rô Amadeu, que aliás eu vou fazer só um PS rapidinho. Outro canal muito importante, porque para quem está desatualizado de lore, ele conseguiu fazer uma coisa espetacular. Acho que os dois canais, o seu e o dele, é praticamente o suficiente se você quer pelo menos entender o que é vampiro e o básico da história da lore. O trabalho dos dois é muito bom, né? Eles trouxeram os elementos principais de conceito básico a conceito avançado, e também a lore, o trabalho do Rô Amadeu, de compilar a lore de uma maneira que você consiga entender essa história, né? Então, são dois canais que se complementam, né? Cara, fazendo até um adendo sobre isso, Leide, o que eu acho muito legal é que eu nunca combinei com o Rô sobre pautas, assim, mas eu acho maneiro, eu não sei assim se ficou claro, se ele percebeu, mas no meu canal eu foco muito em coisas
práticas. O meu objetivo é como que eu posso melhorar o jogo da pessoa se ela pegar aquela dica, se ela pegar aquela ideia, como que ela transforma aquilo em algo para a mesa. Não me importa contar muito a história de como alguma coisa aconteceu, e sim como que essa coisa que aconteceu vai interagir numa aventura. Então tem muito esse foco do objetivo, do prático. E o Rô foca exatamente no outro lado. Como que esse lore aconteceu? Qual a história que trouxe isso para a mesa, né? Então, eu acho que realmente assim, são canais que não conflitam em termos de conteúdo. Né? São Eu acho que as coisas que eu complementares. falo no meu, ele não fala lá, e as coisas que ele fala lá, eu também não entro muito em detalhe. Eles são complementares, né? Vocês dois, no caso, assim, são duas engrenagens que se encaixaram bem e trouxeram todo o processo, né, pra gente. Então, por isso que realmente essa informação, assim, bastante importante para todo mundo. Mas isso é muito legal, né? Isso. Porque você pega uma pessoa como eu, ou alguém que não conhece o RPG, eu joguei RPG, joguei muito RPG, joguei V1, né? Então, mas você passa um Capa tempo, mole, né? O livro de capa mole. então você passa um tempo e se você olha o contexto geral, você pensa em desistir. A primeira intenção, né? Falar, não, é muita coisa, perdi muita coisa, né? Tá diferente, né? Achar mesa é complicado, mas aí você começa a descobrir que tem online, tudo bem, eu também sou da época presencial, mas online é uma opção, né? Eu jamais Sim, estaria jogando com ele que mora no Recife se não fosse dessa forma. Então, quer dizer, tem seu lado bom também, né? Agrega uma opção a mais. E esses dois canais, basicamente, foram os dois que eu escutei a playlist inteira. É muito bom e eu recomendo, porque fez a diferença para mim. Pode fazer para outras pessoas também. E além deles, tem outras opções. Assistam todos os conteúdos. O ideal é você procurar todo mundo que está produzindo conteúdo, inclusive nós que estamos tentando produzir, nós estamos fazendo isso pela comunidade, para que a comunidade se fortaleça, para que a gente partilhe experiências e para que as pessoas redescubram o RPG ou descubram o RPG e experimentem. Isso é bastante importante. Eu tenho até uma curiosidade aqui, e também é uma pergunta em cima do Rafe, cara. Porque esse cenário, como você citou aí o artista da capa do V2, né, da segunda edição, e quando eu vi aquele livro pela primeira vez, eu tinha escondido meus pais, porque os meus pais não podiam ver aquelas imagens de forma alguma, mas era lindo, era maravilhoso aquilo ali. E eu ficava várias vezes vendo aquelas imagens, pô, o cara desenha muito. Mas quando eu peguei Wraith, aí eu disse, eu quero jogar esse jogo. Porém, a dificuldade de encontrar jogador e dificuldade de, sabe, de jogar esse jogo era muito grande para mim, eu não consegui. Mas aí quando foi no teu canal, eu vi o conteúdo. Aí eu comecei a ver que eu tinha razão de ter me apaixonado por aquele cenário, porque é muito bonito, é muito interessante aquilo ali. Mas dá uma palhinha pra gente aí, velho. Fala aí um pouco de Wraith, porque ele te chama bastante atenção. cara, o Rafe ele tem uma questão que é a seguinte: de todos os 5 jogos principais da White Wolf, Vampiro, Lobisomem, Mago, Wraith e Changeling, o Wraith foi o que vendeu menos. Todos os jogos da White Wolf tinham meio que um planejamento de ciclo de vida até 2000 e pouquinho. O Wraith, se eu não me engano, em 98 ou 97, por aí, foi eliminado o cenário, porque ele vendia pouco, saca? E então, por conta disso, ele nem chegou a ser traduzido aqui, e por conta disso, mesmo na gringa, né, mesmo lá fora, é raro encontrar muitos jogadores de Wraith. Pô, você vê um jogo como Vampiro à Máscara, como ele é muito jogado, cada edição dá uma melhoradinha em regra, como que uma coisa que não funciona pode passar a funcionar. Pô, na primeira edição de Vampiro à Máscara, cara, você pagava 1 ponto de sangue para usar a tua disciplina toda, tua rapidez toda. Então, se você tinha rapidez 5, tu pagava 1 ponto de sangue e tu saía fazendo um monte de coisa. Nas edições seguintes, isso foi sendo balanceado. O Rafe não teve essa chance, porque ele morreu na segunda edição e teve agora a edição de 20 anos, que é maravilhosa. O livro é bonitaço, com a capa, as páginas são metálicas, tal, tipo prateado, né? Mas e aí, beleza. O que eu quero dizer com isso? O livro não foi tão vendido, o cenário não foi tão vendido, então ele se tornou muito mais fruto de meio que lenda urbana, né, e mitos, do que de fato uma coisa que alguém chegou, sentou e jogou.
O Wraith, ele é um jogo sobre paixão, ou seja, ele é um jogo onde você joga com um recém-falecido, com um morto, mas ele é muito mais, cara, na minha opinião, um jogo de fantasia macabra do que de coisa assim muito relacionada com o nosso real, porque grande parte de Wraith vai acontecer ou na Shadowland, que é meio que o mundo real pós-morte, né? Tipo, o mundo real decaído, ou na Tormenta, que é um mundo mesmo totalmente fantástico, né? Enfim, é uma ideia de como seria um pós-vida, uma dimensão profunda do pós-vida. E lá você tem pesadelos que são reais, lá você tem fantasmas que se corromperam totalmente, que perderam os laços que eles tinham com o mundo e criaram laços com coisas que já morreram. Então, eu acho que o Wraith é muito legal nesse simbolismo, saca? De falar sobre apego versus deixar as coisas progredirem, evolução versus não ter raízes num lugar. E isso é bom por um lado, porque torna as histórias um pouco mais substanciais, né? Torna as histórias um pouco mais densas. As histórias têm a ver com decidir, por exemplo, é um dos jogos que eu mais jogo como jogador, tá? E, por exemplo, uma história recente que a gente jogou, a gente tinha que decidir se a gente ajudava uma fantasma a entrar numa área que estava sendo corrompida pelo esquecimento, para que ela pudesse salvar o irmão dela, que está no mundo real, afetado por um evento, ou se a gente tentava salvar ela e falava, não, cara, você é importante aqui para a nossa comunidade. O que está lá é outra coisa. É uma decisão que, se você não criar muito arcabouço, fica só uma coisa dramática chata. Então, esse eu acho que é o ponto forte e fraco de Wraith. Ele é forte porque, se você criar um clima, você cria uma história onde o grande foco não está no combate ou no XP, mas na decisão e na consequência dela. Mas se você não conseguir criar esse clima e cativar o jogador, ele fica parecendo um jogo muito dramático e sem graça, né? Um drama exagerado. Então, acho que esse é o desafio para jogar e mestrar o Wraith. Eu Sabe acho que que a edição de 20 anos é bem boa, assim, te dá dicas. É aquilo que eu falo até do canal, de dar umas dicas práticas de transformar aquilo em jogo. Porque, assim, beleza, muito bonito, muito profundo, sou uma alma atrás das coisas, mas e aí, na hora de jogar, como é que eu jogo? Eu sempre choro a história do meu personagem. Então, eu consegui transformar uma história trágica em algo que é divertido de ser vivido, exige, para começo de conversa, um tipo de jogador específico e uma mentalidade específica de mestre, né? Eu lembro que Só um detalhe, galera. Eu não estou dizendo com isso que o Wraith é um jogo especial, só as pessoas inteligentes jogam. Não. Eu acho que o Wraith tem um clima, Vampiro a Máscara tem um outro clima, Lobisomem tem um outro, Mago tem um outro. São jogos com sabores diferentes, apesar de estarem no mesmo mundo e tudo mais, né? E eu acho que o sabor do Wraith é esse. Tem que estar disposto a jogar um jogo que é desolado. Não um jogo tipo, pô, o mundo tá acabando, o que a gente vai fazer? Como se fosse Lobisomem, né? É um jogo mais assim, olha, o mundo acabou, a minha vida acabou. O que eu faço agora com esse, onde é que eu tô? Então, essa liberdade ela pode ser muito legal para criar a história, como pode deixar as coisas muito soltas. E isso é um desafio para se jogar e mestrar o Wraith, com certeza. Eu Não sei se eu realmente. respondi a tua pergunta, Não, cara. respondeu bastante. E foi bem interessante esse ponto aí. O outro ponto do canal lá também forte, que eu vi bastante, era a questão do Change. E aí foi onde que eu aprendi bastante sobre o conceito, sobre como é. Porque eu tinha, na verdade, eu queria entender e jogar, e escutei alguns podcasts depois dos seus vídeos, eu escutei bastante, todas aquelas trilhas que você disponibilizou lá, e depois eu busquei bastante nisso. E assim, me fala a tua experiência ali como Change ali, porque eu vejo que tu tem uma paixão bastante falando na hora que tu fala cada vídeo lá sobre Cara, eu gosto muito de Changeling pelo seguinte: é fácil gostar de vampiro e lobisomem. É um cenário que ele é meio marginal, meio underground, é cool, né? Tipo, o cara com aquela jaquetona preta, não tem medo de nada. Quando você põe paralelo a um universo desse, uma história que você anuncia como um conto de fadas, você fica, mano, isso não vai ser legal, vai, né? Eu não vim aqui para isso. Não é isso que eu vim buscar num jogo de Mundo das Trevas. Só que você começa a pensar em histórias de fadas mesmo, e aí, felizmente, né, a gente tem alguns bons filmes ligados a isso, tipo Labirinto do Fauno, tipo Bela e a Fera, histórias que
são com elementos fantásticos, mas que você olha assim, tipo, caraca, o negócio é meio sinistro, sabe? E aí você imagina, eu acho que um excelente exemplo para quem quer jogar Changeling e pegar uma referência de filme, de cinema, de série, é aquela série Once Upon a Time, né? Tipo, cara, imagina aí, vai, se os elfos lá do Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare viessem parar aqui, viessem parar no Rio de Janeiro, entrassem em Nova York, se de repente o Moby Dick, né, passasse a nadar sei lá, no Cabo Canaveral, começa a nadar num lugar real, como é que a gente ia agir, como é que as coisas iam ser? Eu acho que foi a partir daí que eu quebrei uma coisa que eu tinha no começo, que era um preconceito com Changeling. Quando eu comecei a entender que um vampiro e um lobisomem nada mais são do que changelings que deram certo demais, eu comecei a pensar, opa, cara, peraí, então isso é legal. Então eu posso fazer uma história muito maneira, porque ao invés de eu estar preso à cultura, né, às lendas do vampiro, às lendas do lobisomem, eu pego a lenda que eu quiser, da cultura que eu quiser, e adapto ela numa versão real. E aí eu acho que o fato de eu gostar muito de Shadowrun contribui, porque Shadowrun é um universo, né, onde você está no futuro, cyberpunk e tal, mas você tem dragão, elfo, anão, aqueles elementos de fantasia, de alta fantasia clássica. Pô, o Changeling é isso agora, só que num ambiente bem dark, né, no mundo das trevas. Então, cara, é um jogo excelente se a pessoa começa a pensar. E é aquilo, à primeira vista, o cara vai pensar, é um jogo de fadinha, de elfo. Aí você vê o elfo agindo, aí você vê o anão agindo, e você vê as metáforas que você consegue criar do mundo real para os elementos de Changeling. Putz, o jogo fica muito maneiro, o jogo fica muito legal. Sim, o que eu acho que às vezes falta para esses dois jogos, e eu procurei, que eu queria ouvir campanhas de Wraith, de Changeling, nem que fosse podcast, gravada só o áudio para escutar, que não tivesse vídeo, não acha. Seria muito bacana gravarem uma campanha, uma minissérie que seja, para as pessoas escutarem esse gameplay, porque é tudo tão distante de você ler, de você ouvir a regra, do que você ter um exemplo, né? Seria muito bacana se Sim, alguém sim. E eu acho que no gravasse, caso né? do Wraith, inclusive, cara, a estrutura de jogo é muito incomum. Incomum que eu digo assim, qualquer RPG comum, né? Você vai no lugar, pega uma missão que alguém importante te deu e vocês vão cumprir com um grupo. Vampiro à Máscara e Lobisomem já não funciona muito bem assim, porque você tem toda a questão de intriga, vários lados cooperando para fazer alguma coisa, para estragar alguma coisa. Cara, o Wraith e Changeling é menos ainda, porque não é tanta a graça a coisa da aventura, e é muito mais a graça da consequência das escolhas que tu vai fazendo. Uma coisa curiosa também, que eu acho que vale a pena falar aqui, por mais que o Wraith tenha todo essa fama, né, de ser um jogo pesado, denso e tudo mais, cara, sem dúvida nenhuma, com o meu grupo de jogo pessoal, que a gente joga Vampiro, Lobisomem, Changeling, Wraith, sem dúvida nenhuma, os jogos mais assim emocionantes de vagabundo de 40 anos ficar com lágrima nos olhos foram Changeling. Não foi em Wraith, foi em Changeling. Eu acho que Changeling ele é mais trágico. O Wraith é mais down, é mais dark. Changeling é trágico. Changeling são fadas que sabem que está acabando o tempo delas ali. Então dá para tu criar umas histórias muito maneiras. Um negócio meio Matrix, sabe? Pô, e aí? A gente vai aceitar essa realidadezinha ou vamos morrer abraçados à nossa? Eu acho que cria Vamos umas coisas voltar para muito legais. Arcádia, né? Uhum, uhum. Tentar, né? Se É, fosse ou tentar, possível. assim, preservar aquilo de sagrado, né, de sonho que existe no real, que vai Sim, se esvaindo, né, no mundo das trevas com mais velocidade ainda. sim. E nesse contexto todo, desse universo todo, você já jogou todos do mundo das trevas. Hum, Mago, Changeling. cara, os jogos que eu Todos. mais gosto do mundo das trevas, sem dúvida, são esses três: Vampiro, Wraith e Changeling. Eu gosto de Lobisomem, comecei a jogar Lobisomem, acho que foi o último desses 5 jogos que eu joguei assim, e me apaixonei pra caramba, né? Mago, eu devo ter jogado umas 2 vezes. Não é um jogo que eu curta. Eu não tenho nada contra Mago, nem nada disso. Inclusive, acho o Phil Brucato, que é um dos autores, né, de boa parte do Mage, eu acho, putz, um cara mega interessante, inclusive, de trocar ideia. Mas eu não curto jogar Mage. Isso, inclusive, dificilmente, né? Eu não sei. Eu acho que eu não
nunca vou fazer um especial de Mago Ascensão no canal Narrador de RPG. Isso pode mudar, talvez até faça, porque não é um jogo que eu tenho a mesma paixão como pelos outros. E eu não... eu já joguei Demon the Fallen também, eu nunca joguei Hunter the Reckoning, né, o Caçador a Revanche. Caçador a Revanche eu acho um jogo ruim, assim, na minha opinião. Não tenho nenhuma vontade de Mas jogar. Caçadores Caçados, não. Caçadores Caçados já. Caçadores Caçados é um jogo de vampiro à máscara, né? Só que ele não é com vampiros, assim, o personagem do jogador não é um vampiro, mas é um jogo em vampiro à máscara, basicamente. E eu acho super interessante. A segunda Inquisição, da quinta edição, ela pega a ideia do Caçadores Caçados e extrapola ela. É muito legal por causa disso. A ideia é assim, mas os caras são... Pô, tem internet, tem câmera, tem fuzil, e morre muito fácil com tudo isso. Então é legal a história meio assim do herói que não é muito herói, sabe? Do herói que está meio que fudido contra um inimigo muito maior. Lembra um pouco Call of Cthulhu, esse tipo de coisa. O Caçadores à Revanche, ele é um jogo que eu acho que combina muito bem com universos fora do mundo das trevas. Pô, Vampiros do Oriente é um sistema, um cenário que eu acho legal, mas que eu não acho que combine com o Vampiro à Máscara. É isso que eu ia te perguntar. Queria fazer umas perguntas indelicadas sobre Então, suas preferências. E Hacking? Hacking. Cara, qual é o meu problema com Hacking? Quando saiu o anúncio de que Vampiro à Máscara ia acabar, na época da Guerrena e tudo mais, né, 2000 e pouco, tinha um anúncio na última capa, eu não lembro de qual livro, mas acho que do próprio livro Guerrena, tinha um anúncio assim, ano que vem vamos lançar um jogo inteiramente novo. Se preparem para a novidade que a White Wolf vai trazer. Aí eu pensei, porra, que pena, vai acabar um jogo que eu amava, mas vamos lá, vamos ver o que os caras vão trazer de super novo. E aí, cara, o jogo super novo era um jogo de vampiros nas noites modernas, um deles se chamava Nosferatu, o outro, sabe, tipo, brother, peraí, isso não é novo, não. Então, era muito difícil para mim me aproximar do Hacking sem ter o referencial de onde ele foi chupado, né? Eu acho que o Hacking foi um marketing ruim, porque eles podiam ter falado, olha, a gente vai fazer um reboot do Vampire. Não, é uma coisa totalmente nova. Não era. Os conceitos eram os mesmos, trabalhados em um outro cenário, em um outro lore, mas os conceitos eram muito parecidos. Diferente, por exemplo, de Changeling The Lost, que é um dos jogos mais bonitos e incríveis que eu já li, um dos livros de RPG mais legais de se ler, né? Porque ele não tem nenhuma relação com o Changeling original. É um jogo sobre fadas, nem sobre fadas, é um jogo sobre sonho, né? Changeling The Dreaming é um jogo sobre mitologia, sobre folclore. Changeling The Lost é um jogo sobre loucura. E eles fazem isso brilhantemente. Agora, Vampiro o Hacking, cara, é uma versão diferente de Vampiro à Máscara. Então, com regras excelentes, inclusive, tá? As regras do Hacking são geniais, até porque eles pegaram, né, todas as reclamações de Vampiro até ali e evoluíram. Tanto que muitas dessas regras estão no V5. Mas agora, eles não tiveram a coragem de criar um mundo de Vampiro do zero. Eles fizeram uma coisa muito, muito similar ao Máscara, e aí isso, para mim, matou o Vampiro Hacking. Eu nunca joguei, na verdade, já tentei jogar, mas assim, eu nunca consegui passar dos primeiros 10 minutos ou da sessão zero, quando ela acontece, que eu falo, tipo, mano, eu sei de onde isso vem, saca? Agora, Sim. eu acho legal que muitas pessoas aprenderam a jogar RPG com Hacking ou descobriram sistemas de dice pool com Hacking. Eu não sou contra, eu não acho que o Hacking tem que acabar, nenhuma dessas bobagens. Só é um jogo que eu tenho um sério problema, que eu tenho um sério... que eu não gosto por conta disso. Eu não consigo olhar para o Hacking e não pensar, cara, isso é uma versão aguada de um outro jogo que eu gosto. Sim. Acho que, no geral, também, para o pessoal, assim, que acompanhar, pelo menos para mim, eu percebi duas grandes mudanças, né? Porque eu tinha parado na terceira edição. O Hacking foi uma coisa que eu simplesmente não gostei, né? É o que você falou, é um novo que não é novo e não estava dando nenhum significado para aquilo que eu queria viver Exato. nas minhas crônicas. Uhum. Agora, aí veio o V20. O V20 eu consegui acompanhar alguma coisa, mas foi uma
primeira grande assim, alteração para quem ficou muito tempo sem jogar foi o V20. Que, para mim, vieram alterações de regra, vieram algumas coisas. E depois, agora, o V5. E o V5, você citou naturalmente, porque eu ainda tenho dificuldade com alguns conceitos, talvez um preconceito. Para você, tudo do V5 ficou melhor? Cara, antes da gente falar do V5, só fazer um pequeno advogado do diabo em relação ao hacking. O hacking é como é, porque um grande, não sei se é um defeito, mas uma característica grande do Vampiro à Máscara tradicional é que ele tem esse lore gigantesco, né? Pesadíssimo. O cara que quer saber do lore todo, ele tem que ler um monte de livro, porque cada evento tem 2, 3 versões, 2, 3 formas de contar. E nisso o hacking foi muito inteligente. Ele criou uma base, uma estrutura para que os jogadores pudessem rechear com o lore. O problema é que o fã de Vampiro à Máscara curte esse lore, então ele não encontrou uma coisa para ele no hacking, né? E aí por isso talvez o hacking tenha ficado pela segunda edição, não tenha sido tão abraçado pela comunidade. Mas aí, posto isso, como eu disse, é um bom jogo. Só não acho que é um jogo legal para quem é fã de Vampiro à Máscara, né? Ele vai encontrar semelhanças e pode encontrar conflitos nisso. Mas agora vamos falar do V5. Cara, eu acho que um dos maiores desgostos que eu tenho é que eu não consegui tempo ainda para fazer um mega review do V5 no meu canal. Mas vai acontecer, quem estiver assistindo a gente, isso vai rolar. Mas o que eu acho do V5? O V5, ele pegou todos os temas e tópicos de Vampiro à Máscara e pensou, vamos contar essa história mais à frente. Ela não vai acabar aqui, ela vai seguir. E eles tiveram coragem de fazer algo que eu acho que o hacking não teve, que é de matar a vaca sagrada. Ah, então os antediluvianos, os antediluvianos não, os anciãos são mega poderosos. Beleza, na nossa versão os anciãos estão todos fodidos. Ah, então o Sabá é o cão espando manga, o Sabá sumiu. Sabe, eu acho que eles fizeram umas coisas assim bem que tiram uma coisa que o vampiro estava perdendo, que é o mistério. Na primeira edição de Vampiro à Máscara, quando você lê, assim, existe guia do Sabá, obviamente, guia do narrador e guia do jogador do Sabá para a segunda edição. Estou falando aí em 97, mais ou menos, foi quando saiu. Só que naquela época não tinha internet. Eu ter o guia do Sabá não garante que a minha mesa sabe o que é isso. E na terceira edição, os clãs do Sabá e a mitologia do Sabá vinha no mesmo livro que vinha a Camarilla. Que isso fique claro, tá? Não é uma percepção minha. O Mark Heinrich já falou isso várias vezes. Vampiro à Máscara foi um jogo pensado para se jogar com vampiros da Camarilla. Sabá era uma espécie de antagonista. Quando se pensou a ideia de dar voz ao antagonista, isso foi muito legal, porque é um troço diferente, mas quando eu sei tudo do antagonista, ele deixou de ser uma seita misteriosa, eu sei sobre eles. E o que eu acho, de longe, o que eu mais amo da quinta edição é que eles conseguiram transformar o Sabá em algo misterioso. Eu não sei nada sobre o Sabá atualmente, nem você, nem ninguém. Né? Então, isso para mim é muito legal. Eu acho que as regras, né, a regra de fome é a melhor coisa que o V5 trouxe, porque num jogo de vampiro quase nunca você para beber sangue, isso é meio esquisito. Saca? Beleza, eu tô com pouco sangue. Tá bom. Acho que na maioria das mesas, né, as coisas rolam um pouco assim. Beleza, eu fui ali na boate, tomei um sangue, vamos lá, voltei. E aí, tipo, mas isso era para ser a coisa mais importante da existência do vampiro, isso não é desenvolvido. Na quinta edição, cara, você tem sabores de sangue, os humores sanguíneos que podem causar alterações, inclusive nas paradas de dados. Então, de maneira geral, eu gostei muito do V5. Ele é, de longe, assim, a versão que eu mais... nossa, e outra coisa que eu acho genial dele. Combate no V5 não é chato. Você não precisa rolar 5 vezes para poder descobrir se o teu soco pegou ou não. Você rola uma, compara com a do cara e ali você vê o que deu. Isso para mim é muito legal, porque eu acho um saco. Já aconteceu em mesas minhas, né, mestrando e jogando, de jogador falar, cara, eu vou me render esse cara, porque eu não vou aguentar passar mais 1 hora combatendo. Saca? E isso me agrada demais no V5. Esses 3 pontos, para mim, me venderam o V5. O lore é novo, eu não conheço, ele é misterioso, a gente está redescobrindo o lore.
personagens que eram muito poderosos passaram por perrengues e não são tão mais poderosos assim. Segundo, regra de fome, ela torna o jogo de vampiro um jogo de horror pessoal, ou seja, eu tenho medo do que vai acontecer quando eu uso o meu poder, e o medo de mim, não é medo de alguma coisa que vai acontecer, é medo da merda que meu poder vai me causar. E terceiro, o combate, que agora é divertido, não é chato, não é longo. Né? Acho que essas três coisas venderam o V5 para mim fácil. Assim. Mas eu entendo que uma grande quantidade de jogadores, justamente por ter mexido nesses pilares, né, do jogo, não estejam tão à vontade, tão Precisa abrir a satisfeitos. cabeça, né? Que eu estou trabalhando na minha mente para aceitar uma maneira nova, conhecer, né? E, enfim, tem que experimentar para poder criticar, né? Sim, mas, Leide, É, eu acho que uma coisa importante, tanto para ti como para quem estiver ouvindo a gente, que não engoliu o V5, cara, o V5 é um RPG. Ele não é o melhor, ele não é o único, né? Eu super entendo que uma pessoa vire e fale, pô, beleza, mas o meu referencial de vampiro é aquilo dali, que tá no V20, né? Que eu acho que ele resume as edições anteriores. E tá tudo certo ser assim. Eu não acho que uma pessoa esteja errada de não gostar do V5, de ter resistência a essas mudanças. Para mim, elas são maravilhosas, assim, são coisas que eu adorei. E depois que eu joguei V5 algumas vezes, eu tenho uma mesa que tá no V20 ainda, né, com o meu grupo. Mas eu já joguei V5 algumas vezes. Cara, é difícil voltar pro V20. Olho para aquela regra e falo, puta, mano, mas é tão mais legal do outro jeito. poxa, eu queria fazer uma última pergunta, sem abusar do seu tempo, prometo que é a Imagina, última. zero abuso. A gente está aprendendo muito, né? É legal esses bate-papos, mas é sobre o Rio by Night. Porque Hum, como eu estou querendo fazer um by night, como foi? Demorou muito tempo? Eu sei que depois eu posso pedir para ti umas dicas, depois eu vou agradecer. Mas como é que foi? Demorou muito tempo? Você teve essa ideia? Envolveu muita gente? Como que foi? eu acho que o Rio by Night começou numa tarde de 2002, que eu estava jogando, falando sobre vampiro para uma pessoa, e essa pessoa falou, pô, cara, então mestre aí para eu ver como é que é. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer no Rio de Janeiro. E eu pensei 2 NPCs ali, que estão no livro, inclusive. De lá para cá, eu joguei com um monte de amigos e quando tinha a chance de mestrar era no Rio e a coisa foi tomando corpo. Então, assim, existe a cidade by night, a ideia, o cenário, e existe você pegar esse cenário e transformar ele, instrumentalizar ele, transformar ele numa ferramenta que vai ser útil para uma outra pessoa ler, entender e usar. São duas coisas diferentes. Então, o Rio by Night existe, acho que desde que eu mestro vampiro, ou pelo menos há muito tempo, né, enquanto eu mestro Vampiro à Máscara. Agora, a ideia do livro em si, ela surgiu há um bom tempo atrás, sem brincadeira, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, onde eu comecei a esboçar coisas muito naquela ideia de, vou esboçar isso aqui, vou publicar num blog qualquer desse da vida, e acabei desistindo por N motivos, incluindo trabalho, vida real, né? E aí, quando foi lançado o V5, quando eu comecei a lançar o canal, a White Wolf criou o programa que é a Storytellers Vault, onde fãs podem escrever o conteúdo e postar lá. E eu falei, cara, se isso não é um chamado, se isso não é um momento, então não vai ter outro momento. Eu falei, não, agora é questão de honra, uma questão de ética, pessoal tem que manifestar isso no real. E aí eu peguei todas as ideias que eu já tinha, fui botando no papel, fui escrevendo. Eu escrevi o Rio by Night em inglês, na verdade, né? E depois eu traduzi ele para o português, eu fiz o caminho contrário. Mas eu sempre tive muita clareza, assim, de três coisas no Rio by Night. Primeiro, tem que ser um livro legal para ser lido, mesmo que a pessoa não vá jogar, porque um monte de gente faz isso. Compra o livro de RPG, ele fica na estante, mas nunca vê mesa, né? Então, esse foi um objetivo. Segundo objetivo, tinha que ter um pouco para todo mundo. Eu acho que o Rio by Night ele tem histórias muito legais, ganchos de aventura muito legais, para quem quer fazer aquela trama de intriga, de leve trás, como ele tem histórias bem farofa de, sabe, de sobretudo e katana para serem jogadas, ou seja, atender a todo mundo. E terceiro, ele tinha que ter o visual idêntico aos livros que eu amo. Então ele tinha que ter uma arte legal, tinha que ter um layout bem feito, e eu tive muito, muito cuidado com essas coisas.
Eu acho que essas três coisas foram motivos pelo qual o Rio by Night deu tão certo, pelo qual o Rio by Night é um dos livros nacionais, né, mais baixados na Storytellers Vault, mesmo existindo outros que são gratuitos. Isso é um orgulho muito grande para mim. E de ter, com isso, atraído a atenção também de pessoas para outros livros nacionais, né, que estão na Vault. Inclusive, para a galera que está ouvindo a gente, se você não sabe, vai na Storytellers Vault, procura storytellersvault.com, né? Procura lá Rio by Night, que você vai encontrar o meu livro. Ele tem em inglês, em português. Tem um Vai ter monte link, vai ter link aqui. Oba. Também. Todos os links. E aí o jogador vai encontrar, assim, um cenário que ele vai ler, vai passar esse cenário para a mesa, e aí, em cima disso, as aventuras acabam, as crônicas, né, os jogos, acabam desenrolando meio que automaticamente, porque à medida que você encontra um NPC ou entra num território, aquele NPC ou território está ligado a vários outros. E aí já era, você entrou na história com o teu personagem. O barato dos By Night é esse, e eu fiz o meu bem pensando nessa ideia. Você levou aí uns quantos anos? Uns 3 Para anos? escrever mesmo, depois que eu falei, não, vamos descrever a Vera, eu levei mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio aqui, Max. Vamos ver se a gente consegue. Vai levar um pouquinho mais, mas a gente vai conseguir. Cara, eu vou te dizer que o importante é você estar sentindo que está criando um negócio legal. Sabe? Sim. Quando eu terminei o Rio by Night, putz, eu tive muitas alegrias no livro, né, cara? Tem artistas que eu amo, que estão no livro. O texto, né, apesar de eu ter feito o texto praticamente todo, pô, quando o livro ficou pronto, pessoas da White Wolf falaram do tipo, mandaram mensagem, tipo, cara, teu livro tá muito legal, parabéns e tal. Essas coisas me deixam muito feliz, me deixam a sensação de que consegui fazer o que eu queria fazer. Então, conforme você vai vendo aquilo criando, é tipo você, sei lá, assar um pão, sabe? Ver que ele tá ficando bonito. Mas Essa é a uma graça. receita complicada, né? Porque você tem que buscar história, você tem que buscar geografia, você tem que buscar aspectos políticos. Não é só construir o cenário, né? Porque você tem que ter uma referência também, né? Olha, não é tão simples, né? Sim, sim. Um dos conteúdos que eu vou colocar no canal em breve é justamente assim, qual é o sentido quando você cria uma história? Porque assim, eu dizer que eu vou jogar em Nova York, ou Rio de Janeiro, ou Istambul, ou seja lá onde for, tá, que diferença isso faz? É importante a gente saber acho que essa é a pergunta fundamental de uma aventura, de um By Night. Por que eu vou jogar o teu ao invés do outro? Qual é a diferença? Saca? Então, quando você tem esse diferencial claro e você constrói dentro dele, essas perguntas que você fez começam a fazer mais sentido. Se eu quero fazer uma história, por exemplo, Berlim by Night, né? Ele fala muito da história da Segunda Guerra. Então você tem vampiros nazistas, você tem vampiros que sobreviveram a campo de concentração para ser abraçado e ser frustrado com isso. Você tem vampiro que entendeu que Hitler não era dominado e ninguém sabe por quê. Tem toda assim uma coisa de você partir de um ponto inicial e ir criando as perguntas e respostas baseados nesse ponto. E aí, se servir de consolo, quase tudo que eu aprendi, assim, tudo de útil que eu aprendi no Rio de Janeiro by Night, na construção, eu coloquei no meu canal. Tem uns 2 ou 3 vídeos lá de como construir um by Night, que eu acho que ele tá bem assim. Sim. O plano da coisa tá ali. Sim, você desenhou todo o esqueleto, né? Eu vi esse vídeo já algumas vezes. Copiei várias coisas e é que a gente vai fazendo aos poucos, né? Tá certo, mas é assim que nasce. Puxa, super tô feliz de você ter vindo. Eu agradeço muito, porque todas as dicas, todas essas conversas, todo esse conteúdo que você tem, a gente vai deixar aqui o link. Conheçam, é muito, muito interessante e ajuda demais para quem precisa de uma informação objetiva que te responda o que você precisa saber, pelo menos para começar, sabe? Pelo menos para você sentar e começar. Porque depois, se você quiser ver, tem materiais vastos, mais detalhados, mas tudo aquilo fica muito sem sentido e até te desanima se você não vê uma coisa mais simples que já te mostra, olha, não é complicado. Quer entender melhor? Beleza, vai lá e procura um conteúdo mais detalhado. Mas não assusta, não. Tá aqui, ó. É fácil fazer. E ele consegue fazer isso com vídeos não tão longos, rápidos. Não, essa informação que chega, ela é muito importante porque ela tira aquele primeiro trauma, né? Porque você compara um vídeo do teu que facilita o acesso com tutoriais ou com um pessoal que faz uma temática um pouco mais longa, válido também o conteúdo, mas
se a pessoa começa por aquele, ela já acha tão complicado que, não vale nem a pena continuar, Aham. né? Ou igual eu, nossa, não quero voltar, tem muita coisa, perdi muita coisa. Já assusta, né? Então, parabéns pela iniciativa, ajudou muita gente, tenho certeza, me ajudou. E eu fico muito feliz de poder falar isso para você ao Fico vivo. bem feliz de ouvir isso, cara. E mais uma vez, cara, obrigado aí também pela sua participação. É enriquecedor para a gente e para quem está ouvindo também, todas essas histórias que foram acabar de mencionar. E sem pressão, estamos aguardando um vídeo seu lá do canal, lá que a gente quer ver mais uma vez uma review do V5, pode ser aí, quem sabe. Eu acho que assim, vale a pena como palavra final assim do vídeo deixar claro uma coisa. O canal Narrador de RPG não acabou, nem perto disso. Eu já tenho materiais gravados para editar e publicar lá. Um deles é um vídeo falando sobre carniçais. Tem um vídeo falando sobre combate, falando mais sobre como usar o combate de maneira divertida do que regra, assim, propriamente dito. Eu comecei já a esboçar os conteúdos para a série de Lobisomem, que eu tô mó tempão para fazer e tô devendo. É um jogo que eu acho muito foda, aproveitando que vai sair videogame dele em breve. Vai sair Lobisomem quinta edição também no ano que vem, ou em 2022, não sei, mas já está sendo planejado, já está certo de rolar. Então, tem coisas para colocar no canal em breve. O que eu acho que está fazendo o canal dar uma esfriada no momento, nem uma esfriada, né? Eu não estou colocando conteúdo novo, é que com a pandemia, cara, o meu volume de trabalho cresceu muito, né? Eu também trabalho criando vídeo, eu sou psicólogo e eu também trabalho com consultoria em empresas, com treinamento, né? Então eu tenho criado muito conteúdo em vídeo para a empresa e isso toma um puta tempo, né? Mas em breve o canal de narrador de RPG vai trazer coisa legal. E eu tô louco para pagar tudo isso que eu devo para começar a falar de V5, que é acho que, sei lá, o que eu tenho mais jogado um pouco, assim. Então é isso. E essa prosa noturna vai terminar, porque temos nossos afazeres noturnos para darmos atenção também, não é? Eu estou satisfeita hoje, mas eu ainda pretendo explorar a noite um pouco. Obrigada e acompanhe o canal Narrador de RPG é muito bom, um conteúdo lá, assistam tudo. Assistam também, se vocês gostam de lore, o canal do Rô Amadeu. Como eu disse, são canais que se complementam, né? E se vocês ficam curiosos com o nosso conteúdo, também nos sigam nossa campanha e nosso objetivo de mostrar, partindo do zero, a criação de um cenário, a gente mostra a mesa, nosso conteúdo, as nossas dificuldades, os erros, os acertos, mas enfim, principalmente a perseverança, porque se você quer montar um conteúdo desse, tem que ter perseverança, né? Não desistir. Valeu. Valeu, valeu, pessoal.